Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Olá, tudo bem? Estamos chegando à nossa lição de número 23 desta série de 100 ou mais videoaulas de programação PHP para quem é completamente iniciante em PHP. Nas lições anteriores nós vimos aquelas estruturas tradicionais de decisão, if, then, else, switch, e também os laços de repetição, for e do while. São comandos que tem em todas as linguagens de programação. Nessa lição 23 nós vamos fazer uma pausa em relação a novos comandos e vamos fazer alguns exercícios práticos. E no próprio vídeo eu vou apresentar para... O colega Manuel Jailton, que é o autor das videoaulas, vai apresentar para vocês a resolução detalhada, linha a linha, tudo bem explicadinho dos exercícios propostos, tá bom? Lembro para vocês sempre, esta série de videoaulas foi cedida pelo colega professor Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de uma década aí revendendo os cursos de autoria dele. Tá? Essas videoaulas são baseadas em uma versão um pouco mais antiga do PHP, mas como elas abordam os fundamentos da linguagem, você pode pegar a última versão do PHP e acompanhar todas as aulas sem problema nenhum, pois o que é visto nessa série de videoaulas se aplica a qualquer versão do PHP. Se você quiser um curso mais atualizado, mais completo, onde você vai aprender desde os fundamentos do PHP até a criação de portais profissionais, lojas virtuais, aplicações web com PHP, nós temos esse curso aqui, a Universidade do PHP. Aqui eu coloquei 1500, na verdade esse curso está sempre em atualização. Atualmente já são mais de 3.000 videoaulas e mais de 240 horas de videoaulas de conteúdo. Além disso, ao comprar essa Universidade do PHP, você ganha de bônus mais 17 outros cursos complementares, principalmente sobre a parte de criação da interface de um site, JavaScript, CSS, etc. Então, todas as informações aqui, tá, pessoal? E vamos então à nossa lição de número 23, onde vamos ver exercícios práticos sobre os fundamentos do PHP. Um excelente estudo a todos, valeu! Continuando aqui o nosso curso de PHP, vamos agora fazer mais um exercício na continuidade do nosso pequeno estudo de lógica. Diz assim: escreva um programa que imprima a tabuada de um determinado número. Então esse programa vai fazer simplesmente imprimir, né, a tabuada. Se você colocar, por exemplo, o valor 5, ele vai imprimir 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3 é 15 e assim sucessivamente. Então o uso desse programa na verdade é para a gente entender um pouco da estrutura de repetição. Então vamos lá. Aqui eu tenho o exercício 5, aqui onde vai ficar o nosso programa, que é o programa 5, e aqui vai ser o exercício 13. Executando aqui o exercício 13, olha, a gente já tem essa estrutura, então basta esse componente aqui, nós vamos colocar aqui um valor qualquer, pressionar isso aqui e ele vai então executar essa tabuada. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: primeiramente nós vamos colocar um bloco while. Ó, você pode colocar while que vamos criar uma variável chamada cont menor do que 10. Geralmente a tabuada vai até 10. Vamos pôr menor ou igual a 10. Aqui nós vamos colocar agora as diretivas. As diretivas não, os blocos, né? O bloco do programa. Inicializar aqui então a variável cont, já que é um contador, vou inicializar com 1. Então aqui vai ficar assim. Se eu quisesse imprimir somente o cont, eu faria isso, ó, print cont. E aqui eu tenho que incrementar o cont, senão vai dar um laço infinito. Cont mais. Ó, aqui é o prog 5. Vamos ver se aqui está certo. Não, aqui está no prog 4. Vamos colocar um prog 5. Então, quando eu executar aqui, se eu coloco aqui 3, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Então, na verdade, o que ele fez? Até agora, ele simplesmente imprimiu. Deixa eu só pôr aqui um BR. Um BR para ficar melhor.
Ó, o que ele fez, na verdade? Ele, na verdade, imprimiu apenas o nosso contador. Então, vai ser assim. O valor que nós colocarmos aqui, observa que esse valor 3 aqui não teve nenhum sentido aqui para ele. Não modificou nada. Então, aqui vai ficar 1 vezes 5, 2 vezes 5 e assim sucessivamente. Assim que vai ser a nossa tabuada. Então, para isso, nós vamos pegar o cont, vou concatenar com esse x apenas para questão visual. Então, vai ficar, por exemplo, 2, aí x, aí agora eu vou imprimir quem? Eu vou imprimir a variável que foi passada com um parâmetro lá, ó. A variável nome. Essa mesma variável aqui, ó, vai ser impressa aqui. Agora eu vou concatenar com um valor de igualdade. Aqui eu tenho que tirar isso aqui daqui, senão vai dar errado. Ó, aqui vai imprimir a igualdade. E aqui ele vai fazer a multiplicação. Ele vai multiplicar o cont vezes o nome. E aqui eu vou colocar o BR. Vamos executar e ver como ficou o nosso exercício. Aqui está errado, né? Observa que aqui ele imprimiu 1 vezes 5, 2 vezes 5. Ele não imprimiu, no caso, a igualdade, que era o que a gente queria. Então aqui deu errado. Realmente aqui deu errado. Ou seja, aqui a gente tem que tirar isso aqui. Vamos pôr aqui. Encerrar bem aqui. E aqui eu dou um print BR. Vamos ver agora como ficou. Observe que agora deu certo, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 5 deu 5, 2 vezes 5 10, 15 até 50. Então veja que deu certo o nosso exercício utilizando o bloco de repetição while. Então aqui nós utilizamos o while. Vamos fazer esse mesmo exercício agora utilizando o bloco de repetição for. Para usar o for, eu vou comentar aqui esse código. A partir do próximo exercício, nós vamos começar a fazer os nossos exercícios utilizando o programa Notepad++, tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos estar utilizando o Notepad++. A diferença dele para o Notepad somente é justamente a questão de cores. Ele é um editor simples, mas é cores aqui. Ele vai ficar com as cores diferentes, vai ficar melhor de você entender aí os comandos que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, utilizando o bloco for, vai ser praticamente a mesma coisa. Aqui você vai colocar for inicializando o cont. Observa que com o while eu precisei inicializar o cont aqui antes. Já no for eu inicializo o cont dentro da minha estrutura. Então eu vou inicializar com 1. Aqui vai ser a minha condição. O cont tem que ser menor ou igual a 10. E aqui a minha estrutura de repetição. O cont mais. E o comando aqui vai ser a mesma coisa. Só que eu não posso, no bloco for, eu não posso modificar a estrutura, a variável que vai fazer a repetição. Então, executando. Deixa eu voltar aqui. Veja que deu o mesmo resultado. Vou colocar aqui só para garantir, para você ver que realmente a gente está usando o for, para não pensar que é resquício do programa passado. Vamos ver aqui para garantir mesmo que se é o... esqueci aqui de colocar o ponto e vírgula, né? Ó, então tá aí, ó. O for, utilizando o for, 1 vezes 5. Então deu certo utilizando o for. Se você quiser fazer esse mesmo exercício usando o do while, é só você colocar o do aqui do e aqui o while, que vai dar a mesma coisa. Vamos passar então para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim: escrever um programa em PHP
que imprima os números múltiplos de 5 entre 100 e 200. Então, como falado anteriormente, agora nós vamos utilizar, para fazermos isso, o Notepad++. Esse programinha é bem legal para a gente utilizar. Vamos abrir aqui o arquivo, aqui em curso PHP, estava aqui no exercício 13, vamos abrir aqui o programa 13, programa 5, e está aí. Então esse aqui é o exercício 3, então nós vamos fazer o que? Nós vamos imprimir os múltiplos de 5 entre 100 e 200. O cálculo vai ser feito aqui, ó. Então veja que o programa, o Notepad++, nós já utilizamos no CSS. Então veja que ele dá uma cor melhor para a gente trabalhar e fica mais fácil da gente entender, inclusive o código. Tirar aqui isso aqui tudo. Vamos começar então o nosso programa. Salvar como isso aqui. Programa 6.php. E aqui fica o seguinte, eu quero os múltiplos de 5, então aqui eu posso utilizar tanto um for como um while, como um do while. Eu vou utilizar um for da seguinte forma, então for, aqui eu vou criar uma variável count, vai receber no caso vai receber 100, né? Porque eu quero os múltiplos, ó, eu quero os múltiplos de 200, de 5, entre 200 e 100. Então ele vai inicializar com 100. Aqui eu vou dar um count menor do que 200, menor ou igual a 200. E aqui um count mais. Aqui eu vou abrir a minha estrutura de repetição. Eu só quero imprimir os valores que são múltiplos de 5. Então, para eu saber se ele é múltiplo de 5, aí eu faço então uma verificação. Ó. If o valor passado, cadê? O count, no caso. Aqui não é mod não, aqui você vai colocar assim. No caso aqui seria o módulo de 5 igual a 0. Se isso aqui acontecer, então ele vai imprimir o valor, aquele valor. Print. Aí eu mando imprimir o valor de count. Aqui eu vou dar um print br, um print br, que é justamente para fazer a quebra de linha, tá? Poderia ser tudo junto? Poderia. Aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula, e aqui também. Salvar esse programa. Vamos executar então aqui o localhost, o prog 0 curso PHP, o prog 13. É isso mesmo, deixa eu ver aqui, é o prog 6 no caso, né? Prog 06. E tá aí o nosso exercício resolvido, ó. Observa que ele só imprimiu, ó, o 100, o 105, o 110. Veja que esses são os múltiplos de 5. Se você quisesse colocar os múltiplos de 3, ó, se bastava você colocar aqui 3, atualizar aqui, ó, observa que só vem impresso aqui os múltiplos de 3, ó. Se você quisesse ver os múltiplos de 8, tá aí, ó, só coloca aqui o 8 e tá aí. Então o que faz essa estrutura aqui? Ele vai contar de 100 até 200 e aqui ele vai fazer uma seguinte verificação. Se o count, ou seja, ele vai dividir esse valor aqui por esse valor aqui.
aqui no caso seria o módulo. Se esse resultado dividido por esse der zero, é porque essa divisão é exata. Lógico, se essa divisão aqui ou que for exata, é porque esse número é divisível por esse outro que está aqui, no caso 8. Logo, ele imprime esse valor. Então, assim que a gente verifica se o número é múltiplo de outro. Então, essa foi uma solução simples, em que eu utilizei um bloco de repetição for e utilizei também uma estrutura de controle se. O for para fazer a leitura e no caso, o bloco if para fazer essa verificação. Se porventura eu não quisesse utilizar esse valor aqui, no caso, se eu quisesse isso aqui através de um formulário, como no caso, bastava eu colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra nome, aí eu vou abrir aqui esse aqui, ele vai executar o programa 06, ó. Executar aqui o programa 06, e aqui eu faria então o EX, acho que o 13, é isso? Isso, o exercício 13, coloca aqui 7, então tem que imprimir os múltiplos de 7, ó, tá aqui, ó, 105, 112, 109, certo? Aqui eu já, no caso, eu já determino quais são os valores, ó. Se eu quisesse multiplicar os múltiplos de 10, ó, os múltiplos de 11, então, com isso aqui, eu tenho, então, todos os valores que eu quero. Então, aqui eu coloquei, qual é o valor que eu quero dividir? Está aqui, se o valor dividido por aquele valor que eu passei aqui dentro desse type, dessa caixinha de texto, se for igual a zero, é porque esse número é divisível por ele. Então, vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim, dados três valores, x, y e z, verifique se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, escrever uma mensagem informando se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Aí aqui ele diz o seguinte, que o comprimento de um triângulo, de um lado de um triângulo, é sempre menor que a soma dos outros dois. O equilátero, todos os lados são iguais, o isósceles, dois lados iguais, e o escaleno, todos os lados diferentes. Então vamos fazer esse exercício. Primeiramente, nós vamos verificar se um determinado valor é ou não, pode ser ou não os lados de um triângulo. Então, vamos lá. Tirar isso aqui. Aqui nós vamos utilizar a estrutura de controle if. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, né, ele vai ter que ler os três lados. Então, aqui no programa do formulário, nós vamos colocar aqui lado 1. Aqui lado 2 e aqui lado 3. Aqui eu vou colocar, para ficar melhor o nosso cálculo lá, eu vou colocar lado 1. Aqui eu vou pôr lado 2 e aqui eu vou colocar o lado 3. Esses serão os valores que irão ser passados para o programa 7. Eu vou salvar como agora. O programa 7.php. Então tá aí. O programa 7, vamos passar aqui, aqui vai ser executado o programa 7. Ele vai pegar esses valores e vai verificar se esses valores podem ser os lados de um triângulo. Agora, como é que eu sei que eles são os lados de um triângulo? Ele diz o seguinte, que o comprimento de um lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Ora, se o comprimento de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois, então eu faço a seguinte verificação. Se o lado 1 é menor que o lado 2 mais o lado 3, então isso aqui, no caso, seria um triângulo. Então, isso aqui já seria um triângulo. Por quê? Porque ele é menor, ó, aqui está dizendo assim, ó, é menor do que a soma dos outros dois. Aqui está faltando um. Mas só que essa condição, ela tem que ser válida para os três valores. Vou colocar aqui mais um parêntese e eu vou fechar aqui um outro parêntese. Isso aqui é o parêntese da função. Então, se isso aqui acontecer, e o i você pode colocar assim, e o que? I lado 2 menor do que lado 1, e lado 3, e
lado 3 menor do que lado 1 e lado 2. Então, se isso aqui acontecer, eu tenho, então, um triângulo. Eu vou imprimir. Lembro mais uma vez que aqui você pode colocar o eco sem problema nenhum. É um triângulo. Se isso aqui não acontecer, então ele vai imprimir não é triângulo. Só isso. Por enquanto é só isso. Ok. Vamos executar então agora o nosso programa e ver o que acontece. Então aqui nós vamos colocar o progr. Deixa eu ver o programa. Programa 13, né? Mas exemplo 13 então. Exemplo 13 é x 13.php. Então eu vou colocar, ó, o lado 1, 1 e 1. O que ele está dizendo aqui? Que para ser um triângulo, a soma dos... No caso aqui, né? Como todos os lados são iguais, então lógico que é um triângulo. Inclusive um triângulo equilátero, ó. Então é um triângulo. Por quê? Porque para ser um triângulo, a soma de um lado tem que ser menor. Aliás, o comprimento de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Então se eu colocasse aqui 10, por exemplo, 10 é maior do que a soma dos outros dois. Então aqui é para dizer que não é triângulo. Então tá certo. Se eu colocasse aqui 15, e se eu colocasse aqui 13, então ó, esses dois somados é maior do que esse, correto. Esses dois somados é maior do que esse, correto. Esses dois somados, isso aqui também é para ser um triângulo. Então é um triângulo, corretíssimo. Então até agora o nosso programa está funcionando. Então como ele está verificando o seguinte, ó, se o lado 1 é menor que a soma dos outros dois, e, ó, observa que eu estou usando aqui o i. Por quê? Para que isso aqui aconteça, para que seja verdadeiro, tudo isso aqui tem que acontecer. Todas essas três condições têm que ser verdades. Se uma delas deixar de ser verdade, então isso aqui deixa de existir. Aqui nós estamos vendo o operador i. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Então, se isso aqui acontecer, ou seja, se o lado 1 for menor do que a soma do lado 2 e do lado 3, ou o lado 2 menor do que a soma do lado 1 com o lado 3, ou o lado 3 menor que a soma do lado 1 com o lado 2. Ó, bem que está errado. Vamos ver se ainda assim vai dar certo. Continua dando certo. Então, se isso aqui acontecer, então é um triângulo. Agora, se for um triângulo, ele vai verificar o seguinte. Qual é o tipo de triângulo? Triângulo equilátero, isósceles ou é escaleno? Para ser um equilátero, todos os lados, no caso, tem que ser iguais. Então, como é que eu faço isso? Vou fazer assim. Então, aqui dentro desse se, eu vou colocar agora um outro se. Fazendo a seguinte verificação. Se, ó, para ser um triângulo equilátero, então, se lado 1 igual a lado 2 e for igual a lado 2, espera aí. Deixa eu aqui abrir um outro aqui. Aí eu vou colocar i, copiar aqui, e, ó, se lado 2 igual a lado 3, né? Ó, lado 1 igual a lado 2, e lado 2 igual a lado 3, significa que todos são iguais? Significa, ó, porque se esse é igual a esse, e esse é igual a esse, logo esse é igual a esse. Então, se isso aqui acontecer, então aqui vai ser o quê? Eu vou dizer, é um triângulo, vou imprimir, é um triângulo equilátero. Ok? Agora, se isso aqui não acontecer, se lado 1 for diferente, ó, eu posso usar o diferente assim, só que isso aqui está errado. Igual tem que ser dois iguais. Aqui assim e assim, tá? Se lado 1 for diferente de lado 2 e lado 2 diferente de lado 3, ó, se esse é diferente desse e esse é diferente desse,
Eu vou até colocar mais um para não ter erro. E lado 1 diferente de lado 3. Pronto, todas as condições obedecidas, ó. O 1 é diferente do 2, o 2 é diferente do 3 e o 1 é diferente do 3. Então, se isso aqui acontecer, então quer dizer que é um triângulo quê? Qual é se todos os lados são diferentes, é um triângulo escaleno. Cadê a resposta? Aqui é um triângulo escaleno. Só que isso aqui, no caso, né, tá errado, porque aqui eu tenho que colocar um else if. Sim, um else if. E agora, se não, quer dizer, se não for nada disso, aí eu mando imprimir triângulo isósceles. Quer dizer, se não é nenhum nem outro, só pode ser um triângulo isósceles. Então eu vou colocar aqui, ó, os três valores 15 iguais, então ele tem que dizer que é um triângulo equilátero. Então, ó, observa, deu certo, é um triângulo equilátero. Agora eu vou colocar aqui como sendo 17 e aqui como sendo 17. Então aqui tem que ser um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais, um triângulo isósceles. Cadê? Então ele tem que dizer isósceles, exatamente. E agora aqui tem que dizer que é um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Então agora ele vai ter que dizer o seguinte. Vamos colocar aqui 80 aqui. Então ele tem que dizer que não é triângulo. Então não é triângulo. Então veja que o programa está funcionando perfeitamente. Explicando aqui para você. Primeiramente ele vai fazer a verificação. Se é um triângulo. Se for um triângulo, aí ele entra nesse outro laço aqui, nessa outra bloco de verificação. Se os três lados forem iguais, então é um triângulo equilátero. Se não, se os três lados forem diferentes, então é um triângulo escaleno. Se não é nem esse, só pode ser esse. Então é um triângulo isósceles. E se não for um triângulo, ele imprime, não é um triângulo. Vamos então agora partir para o próximo exercício. Agradeço por você ter assistido esta videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom?
Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição. Aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!